Antes da Terra, antes dos oceanos, antes dos dinossauros, antes da humanidade, não existia absolutamente nada. Sem luz, sem tempo, sem estrelas, apenas um vazio impossível de imaginar. Mas então, algo aconteceu. Uma explosão gigantesca mudou o universo para sempre. Galáxias nasceram, estrelas surgiram, planetas foram criados, e bilhões de anos depois, a humanidade apareceu. Mas existe uma pergunta que intriga cientistas, filósofos e religiões há milhares de anos. Como o mundo realmente começou? Hoje você vai viajar pela história completa da criação do universo, desde o início de tudo, até os dias atuais. Essa talvez seja a pergunta mais assustadora da humanidade. O que existia antes de tudo? A verdade é que ninguém sabe exatamente. Os cientistas acreditam que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Antes disso, as leis da física que conhecemos talvez nem existissem. Tempo, espaço, matéria. Nada disso fazia sentido ainda. É como tentar imaginar uma realidade onde literalmente nada existia. E então, tudo mudou em um instante. O universo começou com um evento conhecido como Big Bang. Uma expansão gigantesca liberou uma quantidade inimaginável de energia. Em menos de segundos, o espaço surgiu, o tempo começou e partículas começaram a se formar. O universo era extremamente quente, quente demais para existir estrelas ou planetas. Mas conforme bilhões de anos passaram, tudo começou a mudar. A matéria começou a se juntar e lentamente nasceram as primeiras galáxias. Depois do Big Bang, enormes nuvens de gás começaram a se unir por causa da gravidade. A pressão aumentava cada vez mais, até que as primeiras estrelas nasceram. Elas iluminaram a escuridão do universo pela primeira vez. Dentro dessas estrelas nasceram elementos fundamentais: oxigênio, carbono, ferro e muitos outros. Ou seja, os elementos que existem no nosso corpo foram criados dentro de estrelas gigantes. Isso significa que, de certa forma, todos nós somos feitos de poeira estelar. Bilhões de anos depois, em uma região da Via Láctea, uma enorme nuvem de gás começou a girar. No centro dela nasceu uma estrela, o Sol. Ao redor dele começaram a surgir planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E então surgiu um planeta muito diferente dos outros, um planeta com água líquida, a Terra. Mas a Terra antiga era assustadora. Não existiam árvores, nem oceanos calmos, nem animais. O planeta era um inferno gigantesco. Vulcões explodiam constantemente. Meteoros atingiam a superfície sem parar. O céu era tóxico, mas aos poucos, a temperatura começou a diminuir. E algo incrível aconteceu. A água começou a se acumular. Os primeiros oceanos nasceram. E foi aí que começou o maior mistério da existência: a vida. Até hoje ninguém sabe exatamente como a vida apareceu, mas os cientistas acreditam que moléculas simples começaram a se unir nos oceanos primitivos, e depois de milhões de anos, surgiram os primeiros organismos microscópicos. Pequenos seres invisíveis mudaram o planeta para sempre. Eles começaram a produzir oxigênio, e lentamente a atmosfera da Terra foi se transformando. Sem essas formas de vida primitivas, nenhum ser humano existiria hoje. Milhões de anos passaram. A vida começou a evoluir. Peixes surgiram, plantas apareceram, animais dominaram a Terra, e então chegaram os dinossauros. Durante mais de 160 milhões de anos, eles dominaram o planeta. Existiam criaturas gigantescas, algumas maiores que prédios, outras extremamente rápidas e violentas. Mas então, algo vindo do espaço mudou tudo. Um asteroide gigantesco atingiu a Terra. A explosão foi devastadora. Incêndios enormes começaram. O céu ficou escuro. Grande parte da vida foi destruída. Os dinossauros desapareceram.
E isso abriu espaço para outro grupo de criaturas crescer: os mamíferos. Entre eles, os ancestrais dos seres humanos. Os primeiros humanos surgiram há milhões de anos. No começo, eles apenas sobreviviam, caçavam, fugiam de predadores, viviam em cavernas, mas algo os diferenciava dos outros animais: a inteligência. Com o tempo, os humanos aprenderam a fazer fogo, construir ferramentas, criar linguagem e formar civilizações. Então surgiram Egito, Roma, Grécia, impérios gigantescos. A humanidade começou a dominar o planeta. E então chegamos aos dias atuais. Em apenas alguns séculos, os humanos criaram aviões, computadores, internet, inteligência artificial, viagens espaciais. A espécie que começou usando pedras agora consegue observar galáxias distantes. Mas mesmo com toda a tecnologia, ainda existem perguntas sem resposta. Como a vida realmente surgiu? Existe vida fora da Terra? O universo terá um fim? Talvez ainda estejamos apenas no começo da história. Os cientistas acreditam que o futuro pode ser assustador. Mudanças climáticas, inteligência artificial, guerras, exploração espacial. Talvez um dia humanos vivam em Marte. Talvez criemos máquinas mais inteligentes que nós. Ou talvez a humanidade desapareça como os dinossauros, porque no universo nada dura para sempre. Tudo começou com um universo vazio. Depois vieram estrelas, planetas, oceanos, dinossauros, civilizações. E finalmente nós. A humanidade existe há apenas um pequeno instante na história do universo. Mesmo assim, mudamos completamente o planeta. Mas talvez o mais assustador seja perceber que ainda sabemos muito pouco sobre nossa própria origem. Porque quanto mais olhamos para o universo, mais percebemos o tamanho do desconhecido. E você, acredita que a criação do universo aconteceu apenas pelo Big Bang? Ou existe algo maior por trás de tudo isso? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E se você gosta de mistérios, curiosidades e fatos sobre o universo e a humanidade, se inscreve no canal porque ainda existem muitos segredos que a ciência não conseguiu explicar.